Assim falava Ramana. O silêncio é de 4 espécies: silêncio de falar, silêncio de olhar, silêncio de ouvir e silêncio da mente. Só o último é puro silêncio e é o mais importante. O comentário do silêncio é o melhor comentário, como esclarecido pelo Senhor Dakshinamurti. Apenas o silêncio é a oração eterna, a palavra una, a conversa de coração a coração. O silêncio é como o próprio fluxo da corrente elétrica. A fala é como o obstruir da corrente para a iluminação elétrica ou outros propósitos. Não importa quanto um gnani, ou seja, aquele que está estabelecido em gnana, possa ter falado, ele é ainda o silencioso. Não importa quanto ele possa ter estado em atividade, ainda é o quieto. Sua voz é a voz incorpórea. Sua caminhada não é na terra, é como se percorresse o céu. A graça do Guru está sempre aí. Você imagina que ela seja algo que esteja longe, em algum lugar muito alto no céu, e que tenha que descer. Na realidade, ela está dentro de você, em seu coração, e no momento em que você se acalma ou funde a mente com sua fonte, a graça esguicha, jorrando como de uma nascente de dentro de você. Quando um devoto alcança um certo estágio e se torna apto para a iluminação, o mesmo Deus que ele vinha adorando vem como guru e o arrasta. O guru só vem para lhe dizer: Deus está dentro de você. Mergulhe dentro de si e compreenda. Deus, o guru e o ser são o mesmo. O Bhagavad Gita diz: o homem sábio pensará que os sentidos se movem entre os objetos dos sentidos e se tornará desapegado das atividades dos órgãos dos sentidos. Eu iria mais longe e diria que o Gnani não pensa sequer isso. Ele é o Self e nada vê além de si mesmo. Isso que o Gita diz na passagem acima é para o abhyasi, ou praticante. Para se ver um objeto que está no escuro, são necessários tanto o olho quanto a luz de uma lâmpada. Para ver apenas a luz, basta o olho. Mas, para ver o sol, não há nenhuma necessidade de nenhuma outra luz. Nosso intelecto, ou Buddhi, é inútil para realizar o Atman. Para ver o mundo dos objetos externos, são necessárias a mente e a luz refletida, chamada Chidabhasa, que pode ser traduzida como luz da inteligência, que sempre surge com ela. Para ver o Self, o Atman, a mente tem apenas que se voltar para dentro e não há necessidade da luz refletida. O eu rejeita a ilusão do eu e, entretanto, permanece como eu. Isto parece um paradoxo para você, mas não para o Gnani. Tome o caso do Bhakta, o devoto, o adorador. Seu eu roga ao Senhor para uni-lo a Ele, o que é sua entrega. O que permanece como resíduo depois dessa entrega é o eterno eu, que é o Absoluto, Deus ou o próprio Paramatman, o Espírito Supremo. O que aconteceu com o eu que havia orado originalmente? Sendo irreal, ele simplesmente desapareceu. Cada plano tem sua própria ilusão,
que só pode ser destruída por outra ilusão no mesmo plano. Por exemplo, um homem faz uma refeição completa e vai dormir. Ele sonha que está com fome a despeito do alimento de agrate, ou seja, o alimento relativo ao estado da vigília em seu estômago. Para satisfazer a fome onírica, ele tem que comer alimento onírico. Do mesmo modo, a ilusão de Ajnana, a ignorância, só pode ser destruída pela ilusão de um Guru Upadesha, ou seja, dos ensinamentos de um mestre. Mukti, liberação, está sempre presente e os liames estão sempre ausentes. Entretanto, a experiência universal é o contrário. Conhecer o Self é ser o Self. E ser significa existência. A própria existência de alguém, que ninguém nega, assim como não nega a dos seus olhos, embora não os possa ver. O problema reside no seu desejo de tratar o Self como um objeto, do mesmo modo que você trata seus olhos como objetos quando coloca um espelho diante deles. Você foi tão acostumado a tratar as coisas como objetos que perdeu o conhecimento de si próprio apenas porque o Self não pode ser tratado como um objeto. Quem vai conhecer o Self? Podem conhecê-lo o corpo, que não é senciente? Ou a mente? Você fala e pensa todo o tempo em eu. E, entretanto, quando lhe perguntam, nega conhecê-lo. Você é o Self. Todavia, pergunta como conhecer o Self. Os homens falam de visões divinas, contudo, pintam-nas diversamente, com aquele que vê, ele próprio, na cena. Até hipnotizadores podem fazer uma pessoa ver cenas estranhas e fenômenos que você condena como embustes e prestidigitação, enquanto exalta as primeiras como divinas. Por que essa diferença? O fato é que todas as visões são irreais, quer venham dos sentidos, quer da mente, como puros conceitos. Esta é a verdade. O conhecimento subjetivo, o conhecimento conhecendo a si próprio, é Gnana. Ele é, então, o sujeito como o conhecedor, o objeto como a coisa conhecida e o conhecimento que os conecta. O conhecimento é a luz que liga o que vê ao que é visto. Suponha que você vai procurar um livro numa biblioteca, numa escuridão de breu. Poderá encontrá-lo sem luz, embora você, o sujeito, e o livro, o objeto, estejam ambos presentes? Tem que estar presente a luz para uni-los. Essa ligação entre sujeito e objeto em cada experiência é Chit, a consciência. Ela é o substrato e, ao mesmo tempo, a testemunha de todas as experiências. Que é a meditação senão repetições mentais de um conceito? É um japan, um sussurro mental, que começa com palavras e termina no silêncio do Atman. Meditação e controle da mente são interdependentes. De fato, a meditação inclui o controle da mente, a vigilância sutil contra os pensamentos intrusos. No começo, os esforços de controle são maiores que os de verdadeira meditação. Mas, no devido tempo, a meditação prevalece e se torna fácil. No sono profundo, você é inteiramente livre de pensamentos, porque o pensamento de eu está ausente. No momento em que o pensamento de eu surge ao acordar,
todos os outros pensamentos rapidamente aparecem de um modo espontâneo. A coisa mais sensata que uma pessoa pode fazer é, portanto, agarrar esse primeiro pensamento, o pensamento de eu, e dissecá-lo, quem e o que é, não dando, por esse modo, qualquer oportunidade aos outros pensamentos para que o distraiam. Nisto reside o verdadeiro valor de Vichara e sua eficácia. O que é a consciência do corpo? É esse corpo que não é senciente, mas consciência. Ambos devem residir em outra consciência que, com ou sem a consciência do corpo, seja absoluta, não afetada e sempiterna. Que importa, então, se a consciência do corpo é perdida ou conservada, contanto que uma pessoa se esteja firmando na consciência pura? Isto não faz diferença no conhecimento do Supremo. Por que aguentar sua carga na cabeça quando você viaja de trem? Ele o leva e a sua carga, quer ela esteja sobre sua cabeça, quer no chão do trem. Mantendo-a sobre a cabeça, você não estará diminuindo a carga do trem, mas apenas esforçando-se inutilmente. Análogo é o resultado do seu senso de ser o fazedor no mundo. No que se refere à significação do nome Rama, o Ra representa o ser, o Ma, o ego. À medida que alguém repete continuamente Rama, 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 o Ma desaparece, sendo absorvido pelo Ra, e apenas o Ra permanece. Nesse estado, não há esforço consciente em dhyana, na meditação, mas ela está lá, porque dhyana é nossa verdadeira natureza. Você quer conhecer o passado, o que você foi e também o que será no futuro. Você não conhece o presente e existe agora. Tanto o ontem quanto o amanhã só existem com referência ao hoje. Ontem se chamou hoje no seu tempo, e amanhã será amanhã, chamado hoje por você. Hoje é sempre presente. O que é sempre presente é pura existência. Não tem passado nem futuro. Por que não experimentar e decifrar a natureza real da existência presente e sempre presente? Não há diferença entre um Jivamukta, que é um liberado vivo, e um Videhamukti, que é uma liberação que acontece no momento do desprendimento corpóreo. Para quem pergunta, se diz: um Gyani com corpo é um Jivamukta, um liberado vivo, e ele alcança Videhamukti quando deixa o corpo. Mas essa diferença é apenas para o espectador, não para o Gyani. O estado deste é o mesmo antes e depois que o corpo é abandonado. Pensamos no Gyani como uma forma humana, ou como um ser com essa forma. Mas o Gyani sabe que ele é o Atman, a única realidade que está tanto dentro quanto fora, e que não é limitada por nenhuma forma ou configuração. Não há estágios na realização, ou mukti. Não há graus de gnana, de modo que não pode haver um estágio de gnana com o corpo e um outro estágio quando o corpo é abandonado. O gnani sabe que além do self nada existe. Para alguém assim, que diferença poderia fazer a presença ou a ausência do corpo? É falso falar em realização. O que há para realizar? O real é como é, sempre.
Como realizá-lo? Tudo o que se exige é isto. Realizamos o irreal, isto é, consideramos como real o que é irreal. Temos que abandonar essa atitude. É só isto o que se exige de nós para alcançar Jnana. Existência ou consciência é a única realidade. Consciência mais acordar se chama estar acordado. Consciência mais sonhar se chama sonho. Consciência mais adormecer se chama sono. A consciência é a tela sobre a qual passam todos os filmes. A tela é real. As imagens são meras sombras sobre ela. Porque temos estado considerando esses 3 estados como reais, em virtude de um hábito antigo, chamamos de 4º estado a mera consciência ou consciência de vigília. Não há, porém, um 4º estado, mas apenas um estado. Assim falou e ensina o sábio da colina castanha, Arunachalarāmana. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.